Tem um ser aqui na minha frente, sentado na mesa. Aqui o ser. Dormiu o dia inteiro, agora tá aí. Bom, gente, então boa noite. Bem-vindos a mais um encontro. Logan, para. Então, os contos para hoje eram o Último Porco, né, que eu deixei para vocês lerem durante a semana, e esse Quadrondo que tá me enchendo o saco, que eu soltei um pouquinho mais cedo, né, que são análises um pouco mais detalhadas. Então, vamos lá. Bom, para quem leu O Último Porco, ele é um conto que envolve memórias de infância. Oi? O Último Porco. Então, são memórias de infância do meu pai, que ele ficcionou lá com a morte do avô, depois, né? Que, na verdade, o avô dele morreu bem depois. Ele já era bem adulto. Que é o nono, né? Meu bisavô. E esse conto, ele começa assim, ele tem uma estrutura muito interessante. Ele começa com um narrador que não tem nome, né? Só o narrador contando a história. E vão ser 3 natais. Ele vai ter uma lembrança rápida de 3 natais. Primeiro Natal, ele, primo dele, ficaram, né, que chamava Ricardo, cara, e é aquela assim, ele vai fazendo aquela descrição daquele grande Natal na casa dos avós, né, que era bem assim que acontecia com a família do meu pai, e daí tinham tios e tias, e um monte de prima e só um primo, aí ficavam os dois meninos lá juntos o tempo inteiro, né, e e daí eles ficavam lutando contra o sono porque eles queriam ver o Papai Noel chegar. Eles estavam naquela fase que a criança ainda acredita no Papai Noel. E o avô tinha um truque, né, que era ficar enrolando cigarro. E daí ele fazia bem minucioso, bem devagarzinho, bem caprichado, picando assim, né, picando com canivete, esfarelando na mão, enrolando bem devagarzinho. As crianças ficavam olhando, cabeceavam e dali a pouco acordava no outro dia já de pijama na cama. Aí os meninos ficaram injuriados, combinaram de no Natal seguinte eles iam se revezar, igual nos filmes de cowboy, igual nos filmes de guerra, né? Eles assistiam e daí vai para o Natal seguinte. No Natal seguinte está lá de novo, né, os dois se revezando, molhando a cabeça no tanque, os tios e as tias conversando, já meio tarde, já a conversa animada dos tios já está mais baixinha, as tias já foram dormir. E daí a mãe chega dando bronca, falando que vai para enxugar a cabeça do meu avô, fala, não, ele quer ver o Papai Noel, eu vou ver junto com ele. E taca lá, enrolar o cigarro, bem caprichadinho, até que ninguém capotou. Capotou, mas tanto ele quanto o primo acordaram mais cedo naquele ano. Então acordaram a ponto de ver o vô matando o porco. Né? Que era o segredo, né? Porque ele diz lá que ele passava o ano engordando aquele porco no chiqueirinho, e daí, como que por mágica, aparecia um leitão bonito no Natal. Aquele porco assado bonito, que eles não sabiam onde tinha vindo. E o vô tá vendo, o vô tá matando o porco naquela hora. Ele tá enfiando a faca no porco, os meninos veem o sangue escorrendo e o porco olhando para eles com aquela cara de angústia, né, e borbulhando sangue pelo focinho, pela boca. E depois é muito interessante que ele fala que ele é um olhar muito conformado. O último olhar do porco, ele já estava morto. E eu vou ver que eles estão vindo e deixo eles assistirem tudo a cena. E esse vô, que era o nono, que era o vô paterno do meu pai, ele tinha muito essa preocupação dos meninos não ficarem muito mimados, né? Porque ele já tinha uma turminha que mimava os filhos muito. Né? Entre os meus tios, tias, minha própria avó, por exemplo. Então ele achava que o menino tinha que ver, matar bicho mesmo, né? Tinha que ver como a vida é de verdade, sem ficar escondendo coisas das crianças.
Então os meninos começam a ver, o vô convida e fala, ó, vocês querem ver como é que mata o porco, né? Então, tudo bem. E é isso antes do sol nascer até, né? Já do sol começando a nascer. Aí a avó já aparece, que era a nona, já ele fala assim, como se fosse galinha protegendo os pintinhos, tapa, esconde os meninos no avental, dá bronca no vô, porque isso não é coisa para criança ver. Ele fala assim, olha, realmente não é coisa para criança ver. Só que se eles já estão acordados nesse horário que não é horário de criança estar acordado, então eu já não sou mais criança. Desautoriza a esposa, os moleques saem correndo e vai lá ver ele, né, fazendo trabalho. Então eles veem ele tirando o couro do porco, jogando aquela água fervendo, fica branquinha a pele, lisinha, tudo. E a avó, meio que com o radar lá da cozinha, grita: não é para mostrar a barrigada, tirando a barrigada, senão eles vão ficar com nojo na hora de comer. Aí o vô compreende que é um pouco cedo para eles verem determinadas coisas, né? Tem que tirar as tripas do porco, jogar na valeta ali, onde estava escorrendo sangue. Ele dá aquele, eu vou sempre muito esperto, né? Fala assim, realmente, olhar a barrigada de porco deve ser mais interessante que abrir presente. Aí eles lembram que tem os presentes lá na árvore, né? E vão correndo para a árvore abrir os presentes. Abre os presentes, mas na hora que eles voltam, o porco já está todo cortadinho, as postas limpinhas, e eles começam a conversar com o vô, né? Na verdade, não está a posta limpinha, não. Não é, tá com a posta limpinha, certo. E começa a conversar com o vô e tudo, e o vô fala, vocês estão crescendo, vocês estão ficando homens já, né? E daí eles começam a conversar sobre Papai Noel e o narrador pergunta, né? Ele fala assim, mas pô, já meio desconfiado, já está na idade de desconfiar da existência do Papai Noel, fala assim, o Papai Noel existe mesmo? Aí ele fala, existe para quem acredita, né? E fala que não precisou falar mais nada. Então ali foi revelado para eles. O avô achou que já era a hora também de acabar com essa fantasia do Papai Noel e tudo, porque eles já estavam na hora. Tem uma hora que a criança precisa parar de acreditar. Eu não sou contra criança acreditar em Papai Noel, tem toda uma magia em volta disso. Eu acredito que o que precisa ser ensinado para a criança é o significado maior e verdadeiro do Natal, né? Que é o nascimento de Cristo, mas ela acreditar no Papai Noel não tem problema. Né? E vocês vão ver que o próximo ponto que a gente vai ler, que é o ovo de Páscoa, ele tem toda essa simbologia do sacrifício também, do bichinho lá que vai morrer. Mas agora nós estamos falando de Natal. Então eles passam o dia, brincam e tudo mais, né? Mas aí já é um primeiro estágio de amadurecimento de finzinho de infância. Deixar de acreditar em coisas muito infantis, presenciar uma cena, né, mais chocante para eles, né, ver aquele bicho borbulhando sangue de verdade. E se vocês lembrarem, por exemplo, daquele conto Herói, da semana passada, o menino, quando ele vê o cachorro atropelado, o filhotinho de cachorro atropelado, borbulhando sangue pela boca, ele fala assim, nossa, é diferente do sangue que eu vejo nos soldados morrendo na guerra dos filmes. Não é o mesmo sangue. Ele percebe que, por mais realista que o filme seja, que lá é um sangue falso. E ali ele está vendo um ser morrendo com sangue verdadeiro, né? Mesmo que seja um cachorro, um sofrimento verdadeiro. Né? Bom, e no Natal seguinte, eles já não acreditando em Papai Noel, vão dormir tranquilos, né, dorme, só que eles acordam, só que o nono, o vô vai lá acordar eles mais cedo, cedinho, e fala assim, vou matar o bicho, vocês querem ver? Os dois pulam da cama e correm. Então já tem um amadurecimento maior aí, já são 2 anos desde do primeiro Natal. E eles vão vendo todo o processo. Né? Eles vão vendo ele matar de perto, vão vendo ele tirar a barrigada, tudo. Só que enquanto o avô vai fazendo todo esse processo, né, eles acompanham inclusive o vô, colocando para assar e tudo. Eles vão fazendo pergunta, né, crianças, sobre como é que mata porco, quantos porcos ele já matou na vida, e qual foi o primeiro porco que ele matou. E daí o vô começa a ter o outro foco narrativo, que é o foco narrativo das lembranças do avô. Quer dizer, na verdade, são as lembranças do avô, as memórias do avô, dentro das memórias do neto. E daí a gente vai passar por um processo de técnica narrativa que se chama enquadramento. O que é enquadramento? A história está contada como se fosse num quadrinho, ali, o filminho passando.
e de repente alguém da história começa a contar uma outra história. Isso acontece em filme, né? Então, alguém começa a contar uma história, aquela história começa a passar. Então, dentro desse quadrinho vai aparecer outro quadrinho. Então, é como se fosse uma história dentro de uma história, um enquadramento. É isso que acontece. Então, o menino vai narrando as memórias do avô. Tá? E o avô era tropeiro, né? Realmente, meu bisavô paterno era tropeiro. Vou explicar para vocês o que é o tropeiro. Eu acabei não pegando o livro A Última Tropa. Essas memórias do meu bisavô tropeiro, elas são muito fortes na imaginação do meu pai, e ele já repetiu isso, ele escreveu um livro sobre isso, chama A Última Tropa, com base em relatos de tropeiros que ele entrevistou no Paraná, no interior do Paraná, e com base nas memórias do meu bisavô, né, o avô dele. E os tropeiros, eles eram o seguinte, vocês imaginam o Brasil das décadas de 30, 40, 50 e até 60, quando foram as últimas tropas, década de 60, o Juscelino começou a asfaltar o Brasil para tudo que é lado. Os militares depois, né, durante o regime militar também asfaltaram, e daí acabou o trabalho dos tropeiros. O Brasil era um país que não tinha muita estrada. Era um monte de estrada de terra picada de mato. Então o transporte era uma coisa complicada. Ele era feito por mulas. E daí o que era o tropeiro? Era um vendedor de mula. E onde é que as mulas eram geradas, vamos dizer assim, né, em maior parte? Lá no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, no Nordeste também. Mas daí era outro tipo de tropeiro, tropeiro do Norte. Meu bisavô era tropeiro do Sul. Então eles saíam, por exemplo, do Paraná, desciam lá para o Rio Grande do Sul, compravam uma tropa boa, né? Tinha uma égua madrinha, que era a égua que conduzia as mulas, tinha os cavalos tropeiros, daí tinha os peões que ajudavam, tinha cozinheiro, e eles iam, né, do Rio Grande do Sul, eles iam lá para Goiás. Então você imagina, o sujeito sai de um ponto do sul, né, do último estado do sul, subindo, né, vai lá para o primeiro, depois faz o caminho de volta, vai até Goiás vendendo mula no meio do caminho. Então, vocês imaginam como era uma coisa cansativa, e eles vão abrindo estrada, picada, né, eles vão por estradinha de terra, tampando no meio do caminho, em rancho de sapê, né, eles, enfim, e eles não vendem toda a tropa lá, lá em Goiás. Ele vai vender boa parte, mas eles vão negociando e vendendo mula aqui e ali e trocando por outras coisas. E vão, inclusive, ele vai falando que vão surgindo cidades por causa disso, porque daí eles fazem um pouso. Naquele pouso eles ficam 1, 2, 3, 4, 5 dias, que daí vai chegando gente, eles vão negociando, e daí tem toda uma arte, ele vai descrevendo uma arte do vô negociar, do tropeiro ali negociar. Eles começam a picar fundo, agachado, daí o cara dá um preço, ele fala, não, isso aqui é... Ele vai fazer propaganda, isso aqui é mula boa, não é mula nova, não é essas mulas criadas de hoje em dia, não é mula criada na maneira antiga, e daí vai fazendo aquela pechinchada, né, aquela arte da pechincha, da negociação, e vão negociando, e o negócio não vai, o cara manda servir café, manda botar os arreios nas mulas, depois manda tirar nos cavalos, né? E nessa conversa vai chegando mais gente, então vira um ponto de negociação ali. De repente chega um mascate, né? O mascate era um vendedor ambulante que saía com as malas cheias de quinquilharia desde... Lembro que no conto lá da última janta tinha um mascate que vendia tecido, vendia navalha, canivete, joia, tudo que fosse possível. E daí chega o mascate, chega de cavalo, o cavalo do mascate cruza com a égua madrinha da tropa, aí em nome do parentesco ele pede uma mula em troca de uma maleta cheia de navalha, porque daí eles vão fazendo aquelas negociações de troca, de troca de bens, de dinheiro e tudo, e ali de repente começa a surgir um povoado que vai virar uma cidade. E muitas cidades brasileiras surgiram por causa da, da atividade do tropeamento, né, dos tropeiros. Os tropeiros foram se fundando cidades aí para o sul do Brasil e para o norte também, tá? Porque eram duas rotas diferentes, a rota sul e a rota sul, né, sul, centro-oeste e a rota norte-nordeste. Tá? Lá no Rio Grande do Norte tinha muita tropa, né, que era levado lá para o norte e para o nordeste. Bahia também tinha muita tropa. Tá? Então fazia-se isso aí.
Aí isso acabou quando o governo foi abrindo estrada, rodovias, mais rodovias, aí não tinha mais sentido o trabalho deles. Os bichos começaram a ser transportados por caminhão. Lembrando daquele conto do Encalhe dos 300, o que aconteceu? Tinha caminhão transportando bichos, os bichos morrendo nos caminhões, né? Porque o transporte ficava parado ali. Mas vamos adiantar. Então, o vô vai se lembrando com muitos detalhes. E meu pai, ele gosta muito de falar de detalhes da comida, como é que eles iam fazendo toucinho, com linguiça e tudo. E esta viagem que ele fez foi uma viagem que aconteceu com o nono mesmo, né? Aqui, nesse livrinho aqui, que é a Última Tropa, tá melhor descrita essa viagem. Tá descrito no Terra Vermelha, as memórias do nono lá, do Terra Vermelha também, que é sobre o nono. É sobre um nono e uma outra nona que ele juntou lá. Ele pegou a avó materna e o avô paterno e contou a história dos dois como se eles fossem um casal. Mas essa é outra história. Mas enfim, essa era a maior tropa que ele conseguiu juntar, com as mulas mais bonitas, né, com um cozinheiro fiel, leal dele, que ele de muitos anos, e dois peões novos. Né? Ele pegou só dois para economizar. Então, e esses peões eram gente ruim. Tá? E isso aconteceu com meu bisavô mesmo. Inclusive, aconteceu coisa mais pesada do que está nesse conto. Tá? E lá pelas tantas, ele ficou doente. Né? Os caras sempre cochichando no canto ali, olhando para o dinheiro, olhando, observando ele, o cozinheiro sempre desconfiado, olhando, vendo que os dois estavam fazendo coisa errada. Ele ficou muito doente, ele teve tifo, que é uma doença muito violenta. A minha avó teve tifo também, a mãe do meu pai. E ficou muito mal, variável, olhado. E daí, quando eles viram que o sujeito estava doente, incapacitado ali, eles falaram assim: agora é a hora. Né? Então foram lá, mataram o cozinheiro, né? Roubaram o dinheiro, roubaram tudo que ele tinha, menos o canivete que ele não vou deixar, que ele não deixou levar. Né? A versão verdadeira é um pouco menos leve que isso, porque na verdade eles iam matar meu bisavô e meu bisavô teve que matar eles. E enterrou os três, inclusive. Doente. Mas nessa versão aqui ele não pôs essa questão da morte. Né? Só o cozinheiro que morreu. E ele caiu doente ali e acordou num rancho de um casal muito pobre. E aquele casal salvou a vida dele. Né? Inclusive, eles, nessa história, que enterraram o cozinheiro que estava morto ali, que eles mataram com pancada na cabeça. Coronha da espingarda. E ele fica semanas ali, porque o tifo era uma doença violenta. Inclusive, ele perde os cabelos. Ele olha para o espelho a primeira vez, depois que ele se recupera, ele vê que vê um homem careca. Careca só. E, assim, aquele casal era um casal muito pobre, né? O homem tinha dor nas costas, não conseguia fazer muita coisa, só ficava vendendo as coisas ali para quem passasse pelo caminho, mas não vendia muita coisa. Vendia lá machado, facão, enxada, querosene, óleo. E ela tocava uma hortinha, um pomar ali. Então era gente muito simples, muito humilde, muito pobre, que pegou tudo que eles tinham de melhor e deu para ele, para recuperar a vida dele. É, então é aquela caridade muito forte, né, que a gente vê lá naquela viagem de ônibus, que é a última viagem, do voo com a menina, na peça do homem na peça em Joelene. Mas o meu pai, ele reproduz muitas vezes essas histórias de caridade muito intensa, muito profunda, muito genuína, que ele viu, né, acontecendo com os avós, ou que ele viu, né, em histórias da vida dele. Então, assim, a mulher foi matando todas as galinhas que ele tinha para fazer canja para ele. E eles provavelmente não comiam aquele frango todos os dias. Né? As galinhas ali, a função delas é mais dar ovo, na verdade. Né? E daí, quando fica velha, mata e daí faz o frango. As pessoas muito pobres, era assim que acontecia. E servindo banha sabe, e dando tudo de melhor para ele, porque ele estava doente. E é um total desconhecido. Então, essa é a genuína caridade mesmo. E ele se recupera, né? E, inclusive, ele recusa. O cara quer dar uma botina para ele, que ele tinha botina lá para vender também. Isso devia ser caro. Ele recusa e vai descalço. E ele faz todo o caminho de volta, quase como um mendigo.
porque ele vai indo por Mata Bruta, da Mata Bruta para o mato, do mato para o cafezal, do cafezal para o canavial, até que chega em casa. Né? Ele vai chupando o ovo que ele acha no caminho, pedindo comida para as pessoas. Né? Ele faz todo esse caminho de volta, chega em casa, pele e osso careca. As crianças veem e falam assim: ó, tem um homem aí na frente. E ele demora outras semanas para se recuperar, retomar a saúde. E daí o que ele tem que fazer? Ele está cheio de dívidas, né? Porque ele perdeu a maior tropa que ele tinha, aquele investimento que ele fez. Então ele faz todo o caminho de volta. E quando ele faz todo esse caminho de volta, a primeira coisa que ele faz é parar naquele rancho que depois viraria um povoado também, né? E paga a dívida que ele tem com o casal. Tudo que ele vai levando financiado, vamos dizer assim. Ele faz empréstimo para poder comprar as mulas, ele compra um canivete, ferramentas, tudo fiado, e ele entrega para o sujeito lá um canivete, entrega banha, coisas que eles precisavam, porque ela usava banha de galinha, ele leva banha de porco. Então, ele dá ali tudo de melhor para eles. Inclusive, a banha de porco que ele leva o porco inteiro, e daí é quando ele conta quando ele matou o primeiro porco. Ele, no meio do caminho, ele comprou um porco, só que o pessoal falou assim: a gente só vende o porco em pé. O porco em pé é o seguinte, é porco vivo. Você que se vira para matar. Então ele matou ali no isqueiro mesmo e foi o primeiro porco que ele matou. Então ele vai... Aí você vê que ele está variando muito, ele está se perdendo na história, ele está contando muitos detalhes, com a boca meio aberta, assim, olhando ao longe. O Ricardo, que era o primo mais novo, olhando com a boca aberta para o vô também. E daí as tias começam a cochichar, que ele está assim, toda hora contando histórias, se perdendo nas histórias, que ele já não está muito bem da cabeça. Né? E daí já tem sinais de que esse avô já está numa idade bem no finzinho da vida. Né? Bom, só que é muito interessante o que ele fala ali. Ele leva aquela banha de porco, aquele porco para o casal, leva a ferramenta, leva o canivete porque o sujeito tinha gostado muito do canivete dele. O canivete novo para o sujeito, e ali ele paga, ele sai mais leve, porque agora ele só devia dinheiro. Né? Ali era uma dívida de gratidão eterna, né? Porque tinham salvado a vida dele. Então, aí é o momento que eu falo que é o ápice da narrativa para mim aí, nessa parte. E daí vem o desenrolar. Ele termina a história, né, as tias já comentando, e só que ele fala, né? Ele vai lá, compra toda aquela mula, o dinheiro financiado. Quando ele vai fazendo o caminho de volta para casa, ele vai passando em um por um dos lugares onde ele pediu comida e vai pagando e vai falando: quanto que eu te devo? As pessoas falam: não, nada, né? Foi uma caridade que eu fiz. Então ele vai, se tem uma criança, ele pega e dá a moeda para a criança. Então é muito bonito isso. Essa experiência humana de caridade, de gratidão, de tudo muito, é um amor muito grande das pessoas, né? Umas pelas outras aí. E daí nós temos naquele Natal ele vai fazer toda a descrição detalhada do porco sendo assado, né, dos ossinhos chiando, e depois dos frangos, dos pães, dos suspiros. Isso tudo é memória viva do meu. Eu conheci esse forno na casa dos nonos, né? Realmente era um forno, estava desativado fazia muitos anos. E daí põe toda aquela alegria, né, do porco que fica o dia inteiro sendo assado para ser servido à noite, os frangos vão sendo servidos de dia. Aí tem a questão a última coisa que a nona põe no forno são os suspiros, né, porque na verdade o suspiro é aquela clara de ovo que assa na brasa morta já, na brasa já esfriando. E daí isso é uma coisa importante. Fernanda chamou atenção para isso, né? Esse conto está no tópico ali, no conjunto das histórias sobre família, porque ele dá muito foco para essa grande reunião familiar, apesar de ser mais ali nas memórias do avô e nas relações dos netos com o avô, é uma grande reunião familiar. E ele está, assim, conscientemente chamando atenção para a importância de estar com a família, de ter esse relacionamento familiar, essa família grande, unidas, né, em determinados momentos. Isso é importante. Tá? A Fernanda trouxe aqui para nós, pessoal, essa aqui é uma foto
do meu bisavô, tropeiro. Tá? Esse aqui é o nono, em cima de uma mula. Tá? Mas na verdade eles não viajavam em cima das mulas, né? As mulas tinham que ser preservadas, eles viajavam em cima de égua ou de cavalo. Né? Na verdade a égua também era preservada, a égua era que conduzia as mulas. Então esse aqui era uma das viagens. Meu avô fez parte da última geração de tropeiros, tá? Aqueles tropeiros já ali de 50 a 60. As últimas tropas. Tanto que esse aqui chama A Última Tropa, porque era a última tropa sim, que estava saindo no Brasil. Esse livrinho. E daí, essa descrição da comida, tudo, vocês viram, ela é muito minuciosa, ela é muito bonita. Tá? Porque é a memória afetiva que ele tem. E daí, dessa última refeição, ele parte para. Ele falou assim: só que aquele foi o último porco que o vô assou, né? E a última vez que aquele forno funcionou, né? E o último Natal que a família se reuniu inteira na casa do nono. Porque daí ele fala que no Natal seguinte a família estava brigada, os filhos estavam brigados por causa de herança, e isso realmente aconteceu, né? Com a família do meu bisavô, foi muito triste esse episódio, quando ele faleceu. Brigando por causa de herança, um tanto foi para a praia, um tanto foi para não sei aonde, um olhava para a cara do outro. E as tias, né, fazendo a cabeça ali da mãe delas, né, que era a avó, não, porque a senhora está muito velha, porque aquele forno dá trabalho, e daí fizeram só lá um meio porco assado de mercado, que não foi nem inteiro comido, enquanto o outro não sobrava, né, só os ossinhos do cachorro. E daí no Natal seguinte nem bolo a avó fez, porque compraram panetone, então a avó já está ali desgostosa, né. Na vida real, a nona morreu um ano depois do nono, tá? Tristeza. E daí é um final meio melancólico, né? Porque aquele Natal xoxo, família pequena, todo mundo desunido, brigado, né? Aquelas coisas de mercado, de padaria, daí fizeram o tal do peru, que levanta o apetite. Gente, quando saiu esse peru que apita, eu era criança, eu lembro, assim, fez um sucesso, sabe? Porque o peru você põe no forno, ele tem tem um pininho, não precisa nem temperar, daí você vai comer, não tem gosto de nada. Aí tem um pino que levanta e apita e o peru tá pronto. E não apita. E ele fala assim, só que não apitou. Termina a história aí. Então, assim, a história é com um final bem melancólico, mas ela, no seu todo, é muito bonita. Até porque a literatura e a beleza da literatura não é só feita de coisas alegres, como eu falei para vocês. Às vezes é de coisas chocantes, coisas violentas, coisas tristes, coisas trágicas. E aqui, reflexões sobre a vida. E aqui tem tudo isso. Né? Tem a memória afetiva de infância muito feliz, muito, né, que dá aquele quentinho no coração. Tem aquela parte mais bruta dos meninos vendo o porco morrendo, tem a parte trágica do cara sendo assassinado, tem a parte muito mais bonita, que é da caridade das pessoas, assim, que não tem para si próprias e estão dando tudo melhor tem para o sujeito, das outras que também vão ajudar ele no caminho, e da gratidão dele em passar em um por uns lugares, devolvendo tudo, né, retribuindo a caridade que fizeram com eles. E daí você vai ver a parte da mesquinharia humana, das pessoas brigando pela herança, a família se desunindo, se separando, tudo isso. Tá? E é muito importante falar desse conto sobre a questão do amadurecimento, porque é um conto sobre amadurecimento. Meu pai escreveu acho que dezenas de contos sobre amadurecimento a partir da experiência de meninos, né? Meninos e meninas. O próximo é de uma menina. Né? Então, assim, esses dois meninos eram criancinhas que acreditavam no Papai Noel, no ano seguinte já começam a desconfiar, e já vai passando por uma cena, por um amadurecimento maior, e eles vão passando por amadurecimento, né, por etapas de amadurecimento, até, inclusive, pela essa experiência da morte do avô. Porque o luto por um avô, por uma avó, por alguém da família, ele é uma das experiências mais, vamos dizer, significativas no amadurecimento das crianças. Tá? Tá? Que é o luto natural, né? Não é quando seu pai morre muito mais cedo, sua mãe morre muito mais cedo, que é o que aconteceu no conto da semana passada. Né? Mas, de qualquer jeito, vai gerar amadurecimento nessa criança. Amadurecimento que é um pouco mais traumático, mas acontece. Né? Então, assim, esse conto é um dos melhores contos do meu pai. Então, gato, vamos fazer um escândalo aí. Opa, a gente espera só um pouquinho.
Ontem o Logan fugiu, ele só foi aparecer aqui 2 horas da manhã. Agora tem gato surtado aí na rua. Não, ele tá ali. Então, é assim, a dimensão humana que é explorada aqui, né, é muito rica, tá? É muito significativa. Né? São muitas, vamos dizer assim, faces da experiência humana, da natureza humana que são exploradas aqui. Um dos melhores contos que meu pai já escreveu é esse aí. Ele é um conto da década de 80, ele foi publicado no livro Os Meninos Crescem, e depois é publicado nesse Pensão Alto Paraná, que é uma coletânea muito boa também. Bom, o conto seguinte, vou tentar falar sobre ele um pouquinho mais rápido, que é o Quadrondo, que seria a união do quadrado com o redondo, que vai ser uma experiência de amadurecimento de uma menina diante de um quase divórcio dos pais. De novo, ele repetindo essa temática, que é muito cara para a vida dele, do divórcio ou quase divórcio dos pais. Então, a menina narradora também, ela não tem nome, né, ela só aparece ali narrando a história, né, já adulta. E lembrando que ela tinha uma rotina de criança lá, café da manhã, escola, brincar na rua, dever de casa, ir na casa do vô, né, que a avó já tinha morrido. E um dia essa rotina é quebrada e a complicação já começa logo ali, né, a complicação do conto, logo já no terceiro, quarto parágrafo, porque ela acorda no dia, a mãe não foi acordar ela, era dia de aula, né, a roupinha ali para ir para a escola não estava na cadeira, então ela vai e de repente ela vê os pais brigando. E os pais já estavam brigando fazia um tempo, né, discutindo. Só que é uma briga um pouco mais grave, mais séria do que as discussões que ela precisava ver. Porque chega às vias do desrespeito mútuo entre eles, até da agressão, porque ela joga um pão contra ele, ali, a mãe joga um pão contra o pai, ele xinga ela de vaca, então vira uma coisa muito pesada. E essa discussão termina com eles falando sobre se separarem. Então o pai vai embora trabalhar, a mãe fica em casa, e a menina fica esquecida ali. Esquece que a menina está ali. Até que a mãe lembra que tem a filha, vai dar o café para a filha, o café da manhã para a filha, mas passa o dia chorando, né? E a mãe vai se ocupar de fazer coisas para não pensar nessa situação terrível. Né? E ela começa a cavar um buraco e fazer uma plantinha, para plantar uma mudinha. Ela não termina essa tarefa, porque o pai chega na hora do almoço, eles têm outra discussão ali, outra menina está comendo o omelete, né? E ela fala, nossa, ela fez o omelete do jeito que o pai gostava, não do jeito que eu gosto. Ou seja, ela está fazendo coisa que ela estava acostumada a fazer por ele. E, inclusive, vai ter a coisa mais simbólica que tem aí, é o seguinte, o pai vai no quintal e termina de plantar aquela mudinha que a mãe estava plantando. Então ele termina de cavar o buraco e põe a planta do jeitinho dele lá. Que ela estava fazendo de um jeito diferente. Ou seja, eles ainda têm uma ligação muito forte. E tem aí uma simbologia, porque na verdade isso vai ser revelado dali a pouco. Essa plantinha, né, esse início de vida, essa mudinha, era o filho que estava na barriga dela, porque ela estava grávida. E eles estão tendo essa maior crise do casamento no momento que ela acabou de descobrir que estava grávida. Então aí vai ser terrível. Aí ela vai ter uma conversa com a filha, e vai falar assim, olha, a gente provavelmente vai mudar dessa casa, seu pai vai morar com seu avô, né, e a gente vai morar numa outra casa, e é isso aí que está acontecendo. E daí ela fala que seu pai acha que eu sou muito quadrada, mas logo, logo eu vou ficar bem redonda, porque você vai ter um irmãozinho. Então joga tudo na cara da menina, assim, trauma de ver a briga dos pais e separação, e ó, você vai ter um irmão. Tudo uma vez. Mas a vida é assim, às vezes, né, gente? Então é aquele amadurecimento que vai acontecer na vida dela. E aí depois ela vai ter um momento que vai sair para jantar com o pai, né? Os dois ainda morando juntos ali na mesma casa, mas sem se falar, ele dormindo no sofá, ela dormindo na cama, aquela coisa confusa, os dois não se falando, mas trocando farpa aqui e ali. E ela sai para jantar com o pai, que o pai também precisa ter um momento de conversa com ela, porque ela tem um momento de conversa com a menina de tarde, né? Que é esse quando ela vê ela que ela está grávida. Daí a menina pergunta do irmãozinho, o pai fala, mas quem te falou desse irmãozinho? Aí quando volta para casa tem uma discussão
homérica de novo, a menina vai se trancar, se esconder no quarto. E nesta noite a mãe conta uma história para ela que era da menina que vivia em Redondolândia. Então tudo era redondo, né? Assim, redondo a gente diz curvilíneo. Então nada dava certo lá porque tudo sendo redondo, tudo rolava, nada parava no lugar, não tinha uma estrutura fixa para as coisas e era confuso, né? A menina vivia triste porque vivia em Redondolândia. Só aí no sábado, né, isso aconteceu numa sexta-feira, todo esse turbilhão aconteceu tudo num dia. Ela vai ficar na chácara do vô, né? E o vô vai ser aquele contraponto de sabedoria que vai falar para ela, assim, olha, casamento também morre, né, infelizmente. Porque a minha está desesperada, está angustiada, ele fala, olha, e esse avô, eu sei que avô que é esse, é o nome também, porque o nome era muito cético, muito racional. Não é, nem sempre isso era bom. Mas ele fala assim, olha, o casamento também morre, né? Acontece. E daí a menina, porque ele tem que mostrar para a menina que a vida é assim, dura, né? Dura às vezes. Não tinha gente que morria na cama, como a avó, você tá falando da esposa dele, e gente que morria atropelada na rua. Então, casamento também é assim. Falou, falou. Uns duram toda a vida, outros morrem de repente. Mas a vida sempre continua. Então esse aqui é o personagem que vai fazer o papel do sábio, né? E os pais dela ali não têm sabedoria nenhuma, eles estão perdidos. E o avô vai ponderar, falar assim, olha, tem gente que morre mais cedo, tem gente que morre mais tarde, tem casamento que morre mais cedo, tem casamento que dura a vida toda, que morre de velhice, né? Igual sua avó morreu. Perguntei se o casamento dele e da avó tinha morrido alguma vez, e essa parte é muito bonita. Ele fala assim, nunca, e continua vivo mesmo depois que ela morreu. Tá? Essa parte é muito linda. Amor, traz mais água para mim, por favor. Mas enfim, ela passa lá o dia com o avô, sente saudade da mãe, o avô liga para a mãe, né? A mãe vai lá, fala com ela, conversa com ela, daí conta a história da menina que foi para Quadradópolis, né? Em Quadradópolis as coisas também não davam certo, porque era tudo quadrado, né? E antes a mãe tinha falado, né, que na verdade no mundo as coisas como deveriam ser é a união do quadrado com o redondo, que seria o quadrônio, né? Porque eles se complementam, etc, etc, etc. Mas a mãe conversa com a menina, né? A menina pergunta o que vai acontecer, se elas vão mesmo mudar de casa. Ela tinha conversado com a menininha da rua, amiga dela, que os pais também estavam se separando, o pai estava saindo de casa. E daí, naqueles momentos, inclusive, elas duas começam a matar formiga, né? Que era coisa que elas odiavam mesmo os meninos fazendo, e elas estão matando formiga. Por quê? Porque é uma revolta. Inclusive, tem a parte que elas revoltam contra os meninos, porque ela ouviu o discurso da mãe e saiu odiando todos os meninos, ela fala, né? Inclusive, pegou um dos meninos que mexeu com ela e jogou uma pedra, apedrejou o menino. E no futuro, aquele menino seria o pai dos filhos dela. Então, vai vendo toda essa angústia humana que vai acontecendo ali no coração dessa menina, né? Poxa, uma menina, sei lá, de uns 8 anos, vendo todo esse turbilhão acontecendo. E a mãe fala assim, olha, eu não sei o que vai acontecer, eu preciso conversar com seu pai. E a menina vai dormir, e ela acorda no dia seguinte, o pai e a mãe estão dormindo no chão da sala da chácara do vô, abraçados, reconciliados. Ela não entende nada, né? Vai lá, pergunta se eles vão se separar ou não, eles falam que não. Fala assim, aí a gente vai morar naquela casa com piscina, porque o avô tinha prometido para ela que ele ia mudar para uma casa com piscina. Eles morarem, que ele ia morar ele com o filho dele, né, que é o pai da menina, e numa casa com piscina. Daí ele fala, não, até porque piscina é perigoso pro nenê e tudo. Então ela vê ali que os pais estavam reconciliados, ela fica super feliz, né? Então tem aquele finalzinho feliz. E naquela noite, né, no dia seguinte, na verdade, na noite daquele dia, que era uma segunda-feira, que ela faltou na escola de novo, a mãe conta a história do quadrão, que é a união do quadrado com o redondo que dá vamos dizer, entre aspas, perfeição à vida, perfeição às coisas. Porque o avô fala assim, quadradas, coisas quadradas, retas, né? Elas são criação do homem, criação humana. Na natureza nada vem quadradinho, isso é verdadeiro, né? Mas o homem cria as coisas até para se adaptar melhor à natureza.
E, enfim, essa briga toda que tem no meio, esse desentendimento, daí vai ter a questão das simbologias que ele vai trabalhando nesse ponto. Porque o quadrado redondo são as naturezas, né? Pode ser feminino e masculino. Tá? Tanto faz quem seja quadrado, quem seja redondo nessa história. E são naturezas que são complementares, tá? Apesar de muito diferentes. Então ela fala assim, ó, por exemplo, do ovo, do omelete redondo, do prato redondo na bandeja quadrada. Então, só que quando essas naturezas não se entendem complementares e que uma precisa da outra, elas se tornam opostas. E daí vira essa briga, vira essa rivalidade das meninas com os meninos, né, do marido com a mulher. Então ele está fazendo assim uma simbologia da, vamos dizer assim, da natureza humana em guerra uns com os outros, mas está falando assim de casais. Tá? Então um tem uma natureza, outro tem outra. Né? E essa natureza é complementar, ali no caso do masculino e do feminino. E não tem como ser diferente, porque elas são diversas, só que se completam. Então isso seria o quadrondo. Tá? Então era um casal que estava o quadrado um lado, redondo do outro, e não se entendiam, e ali eles se entendem. Daí ele fala assim, que seu pai vai ser um pouco mais redondo, eu vou ser um pouco... Seu pai vai ser um pouco mais, vai se enquadradar um pouco mais, eu vou arredondar um pouco mais. Essa parte é meio besta, assim, a maneira como ela fala, mas essa simbologia sobre a natureza, sobre as diferentes naturezas humanas e como elas se complementam, isso é interessante. Tá? Isso é o... E tem a questão também da maturidade da menina, porque ela passou por uma experiência, ela vai sair dessa experiência, ela não vai sair a mesma que ela estava no começo. Né? Mesmo que ela volte à sua rotina de escola, televisão, brincar na rua, ir na casa do vô, né? Porque aquele trauma todo que a experiência causou para ela, as conversas com a mãe, as conversas com o pai, as conversas com o vô, isso, né, faz com que ela saia outra. Então é de novo um ponto sobre experiência de criança ficando madura, amadurecendo. Tá? Inclusive porque ela fala, né, que daí uma das coisas que ela fez foi ir lá pedir desculpa para o menino que ela apedrejou e que, ironia do destino, seria o pai dos filhos dela. Então, é um conto mais ficcional, mais baseado em coisas que acontecem na realidade. Né? Tá? Mas o que aconteceu na vida do meu pai? Os pais quase se separaram, voltaram e ficaram juntos até o fim da vida. Não vou dar esses detalhes. Tá? Então é isso. É um conto bonito também. Ele não é tão grandioso quanto o. Os traumas da criança ficando agressiva diante do divórcio dos pais, né? E tudo mais. Mas são contos sobre experiências humanas de amadurecimento de crianças e tudo. Eu pus esse aqui também no Família, porque ele vai mostrar a história de uma família, né, que quase se destrói e que se reconstrói. Tá? Pergunta, vocês gostaram dos contos? Gostaram da análise? Agora é a parte de vocês fazerem comentários. Deixa eu ver. Ambos são longos, mas nos prendem para acompanhar o desenrolar da história. Confesso que o que mais gostei foi o segundo. Talvez pelo fato de ter um final feliz e pela perspectiva de que tudo se encaixa nos seus devidos lugares e a percepção sobre o quadrado redondo. Muito bom, Sara. Gostei do seu comentário, da sua percepção do conto. Né? Realmente, o primeiro conto ele é mais melancólico, mas ele é, assim, na minha percepção, ele é muito mais profundo. Né? Esse conto ele tem uma profundidade, sim, né? Trauma da criança, amadurecimento, né? Tem esse final feliz, que eu vou confessar para vocês, esse final feliz acho que é o final que meu pai desejava que acontecesse com o primeiro casamento dele com a minha mãe. Né? E o escritor ele projeta, vamos dizer assim, desejos do que ele gostaria que acontecesse na imaginação dele. Né? Mas ele pode também estar retratando o que foi o casamento dos pais dele. Porque ele passou por esse trauma, né? Vocês viram lá naquele conto Gente Grande, né? Não é o Gente Grande, o Gente Grande mostra isso. Só que na realidade não foi daquele jeito que aconteceu. Eles voltaram e ficaram juntos. Né? Até o fim da vida, os dois juntos. Né? Eu acho muito bonita essa parte que o vô fala, né? Que casamento também morre, igual as pessoas morrem. Tem gente que morre atropelada, tem gente que morre na cama dormindo.
E daí a menina perguntou, o casamento do senhor com a avó morreu? Ele falou, não, tá vivo até hoje, mesmo depois que ela morreu. É muito bonito. Para mim, a parte mais bonita do conto é essa aí. Né, que tem uma... É simples e é profundo. Esse pedacinho de... Né, são... Uma fala, assim, alguns paragrafinhos, né? Tá certo? Mais alguém gostaria de fazer alguma colocação a respeito dos contos, das análises? Eu tô... Tá trancando o nariz. Tô pé descalço no frio. Né? Alguém gostaria de falar alguma coisa, por exemplo, sobre o conto do último porco, que para mim é sensacional? Vamos lá, essa é a hora de vocês se colocarem. Samuel quer falar alguma coisa? O Samuel sempre fala. Gabriela, Vitor, Wellington. Deixa eu ver quem mais está por aqui. Lorena. O Wellington caiu. Não? Bom, então, ok. Para a semana que vem, vou dar 2 contos para vocês lerem. No dia vocês vão ler um conto curtíssimo, mas muito engraçado, tá? Que vai envolver memórias de infância também, esses 3 contos. 2 deles, pelo menos. São os 3. Um deles que vocês vão ler para a semana que vem chama Ovo de Páscoa. Ele é muito semelhante ao Último Porco. Tá? As questões sobre o casamento não morreram. Outra coisa que também gostei foi a relação de ele explicar que o quadrado é algo artificial. Sim, isso é o avô que fala, né? Que as coisas quadradas, retilíneas, né, é criação humana. Mas essa criação humana do retilíneo, do quadrado, é uma das coisas mais bonitas. Inclusive, geraram algumas das obras mais bonitas da história. Catedrais, vitrais, né, que é aquela proporção que existe na natureza também, né, aquela proporção perfeita, que é de proporção áurea, sequência de Fibonacci, tudo isso. Eu vi que vocês fizeram um trabalho sobre Fibonacci um dia desses aí, que eu vi que vocês publicaram lá. Então, A Última Tropa ou Porco? O Último Porco? A Última Tropa. O livro A Última Tropa. O Último Porco mesmo. Tá. A Última Tropa, que a Fernanda falou, a percepção dela, ela gosta do João Porco também, muito por causa dessa reflexão muito profunda e muito transparente sobre a misericórdia e a gratidão. A misericórdia que tiveram com aquela pessoa e a gratidão dele passar em um por um dos lugares e retribuir aquela misericórdia. Né? Então, por isso que ele é tão grandioso, esse conto também. Bom, então, Ovo de Páscoa é um conto muito semelhante com esse do... Também vai remeter à casa do nono, tudo, mas vocês estão lendo, né? Vai ser Páscoa. Inclusive, o animal não vai ser o porco. Eu vou ficar dando mais spoiler. Porco. Obrigada. E o outro que vai remeter a lembrança com os pais, viajando para a praia, e um quase divórcio, é Minha Estação de Mar, que eu vou ler para casa. Ele é muito divertido e triste ao mesmo tempo. E o outro que vocês vão ler no dia, que é curtíssimo, que também vai envolver memórias de viagem para a praia com a família toda, chama Volta ao Mar. São sketchzinhos, né? Ele é bem engraçadinho. Vocês vão gostar bastante dele, tá bom? Então, no dia vocês vão ler Volta ao Mar e eu vou colocar agora já para vocês, para a semana que vem, esses 2 outros contos que vocês vão gostar muito. Que o Minha Estação de Mar ele é um pouco longo, mas ele é muito legal. E ele vai acontecer igual você falou, ele vai te prender e você vai ler sem perceber que você está lendo um monte de página. E o Ovo de Páscoa é um conto curto. Ele não é muito longo, mas ele é muito profundo também. Muito bonito. E a simbologia que envolve, as simbologias são muito boas. Então, gente, agradeço a presença de vocês, né, a interação, a participação, e a gente se vê semana que vem, tá bom? Dia 24. Esse mesmo horário. Espero que as aulas já tenham voltado lá, mesmo que parcialmente, senão, né, a gente continua aí. Tá?
De nada. Tá? E boa noite para vocês também. Tá? Vou encerrar aqui a gravação e me despeço de vocês. Eita. Tchauzinho, gente.